Estamos com 26 participantes, ó, que maravilha. Quem de vocês não esteve na aula passada? A Verônica, eu sei que não esteve. Os demais estavam? Eu estava. Muito bem. Então, agora a gente vai ver o... Já ligou seu computador, Verônica? Professora do céu, peraí. Professora, os outros alunos vão ter que apresentar hoje? Vamos. Aqueles que não... Mas os que não apresentaram, como que vai ser? Que faltaram. Quem falou comigo que vai ter que apresentar é a Verônica, mais alguém não apresentou? Não todo mundo. É só quem não esteve na aula passada, quem faltou, quem não fez, então vai apresentar hoje. Os outros que estavam na aula passada, já está de boa, porque mandaram para mim o que fizeram lá no AVA. Então já está lá tudo direitinho. É que o Pablo, a internet dele não está funcionando, então ele não vai poder apresentar hoje. Tá, e ele não estava na aula passada também, né? Ele estava, mas eu não sei se ele enviou o código para vocês. Acho que enviou, sim. Ah, tá. Se ele não enviou, pede para ele me mandar uma mensagem aqui no chat. Aí a gente pede. Ele tá me ouvindo, não tá? Não, a internet dele não tá funcionando. Ah, entendi. Então manda uma mensagem para ele. Se ele não tiver, para ele me avisar, que aí eu dou um jeito, tá? Vamos lá, Verônica. Agora é tua vez, minha filha. Ih, rapaz. Mas bora lá, professora. Bora lá. Mostra aí o que você fez. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui uma parada. Que eu tô em duas telas, no caso, né? Peraí, só um minutinho. Vou conhecer do Rogério aí, ó. Tem menina multitelas. Menina muito que botar, né? Não sei, tá dando pra ver? Sim. Tá. Que bom. Então vocês vão me ajudar, galera, porque a situação tá precária, sabe? Vai lá que a gente esculacha você aí, fica tranquila. Ah, com certeza, né? Pra que Vamos fazer inimigos que eu tenho bullying. em minha sala. Tá, eu corri pro João, né? Porque é o João, coitado. Ele que lute pra me escutar quando eu tô desesperada. Tá, qual é o exercício? 6, o 8 ou 9? É o 8. Tá, beleza. Aí, beleza, entendi lá o que era pra fazer e fui convicta que eu ia fazer um negócio, né? Certo. Enfim, os comandos eu sabia ao certo onde colocar, até que eu vi a gravação da série e tudo mais, e até que nessa parte aqui a senhora tinha falado com o Salif sobre isso. E daí ele até optou por não utilizar e utilizar o if, né? Isso. Enfim, mas eu peguei e botei isso aqui, Ok. porque é isso. Não tá faltando ponto e vírgula na linha 7? Então, amado, calma. Não! Ah, tá. Não! Nossa, a Juliana quer quebrar o código dela. Eu não entendi, eu não peguei essa explicação. Uai, você porque daí ia parar o comando, né? Isso, perfeito. Então, olha só. Eu não peguei essa explicação. Ah, garoto, você não faz eu errar meu negócio aqui, hein? Invejoso. Tá vendo? É assim, a inveja é terrível. Eu acho que faltou, hein? Agora, faltou uma chave, tá? Pode abrir uma chave aí, não faz mal não. Aqui? E vai fechar lá embaixo, no fim do teu while. Aqui no caso. Isso. Aí sim. Tá. Aí beleza. Eu e o João ficamos nesse vai que não vai, não vai e paramos aqui, menina. Aqui que a gente parou. E daqui a gente não tá saindo. Aí eu falei, João, vamos chorar naquela aula porque é isso. Aí eu tinha visto que colocaram o for lá, abriu parênteses, colocou i igual a 1, aí ponto e vírgula, aí foi pra i menor igual a 3. Eu já fiquei, o que vocês estão fazendo, gente? Só Jesus na causa, né? Sobe um pouquinho, deixa eu ver o que você fez. Tá, você fez um while, conte diferente de 0. Primeiro, tem uma regra do manual de sobrevivência do programador que diz que não pode usar uma variável em uma comparação se ela não tiver recebido um valor antes. Olha na linha 7, você está comparando o ponto com o essa seria... entendi. E ele não tem um valor ainda. Como é que é essa regra aí, professora? Oi? Essa regra aí? Eu tenho anotado, meu pai, como que eu Então, vou essa regra... Eu não lembro o número dela, tá? Mas é assim, você não pode usar uma variável em uma comparação se o seu programa não tiver dado valor para ela antes.
Então, se você olhar a variável cont, ela foi simplesmente declarada na linha 5, mas eu não atribuí nenhum valor para ela e nem usei essa variável em um scanf, né, de tal maneira que o usuário pudesse colocar um valor nela. Então, eu não tenho, ela pode estar com sujeira, então não pode usar na comparação. Ih, Então, a gente vai rapaz. resolver isso, Então, tá? vamos. Beleza. Aí, mais para baixo, você fez a leitura do sexo da pessoa, é M ou F, a data da matrícula, e aí você recebeu as 3 Aí notas fiz as dela. notas. Ok. Foi isso. Aí, Cada uma fez das... um Esse negócio while, aqui. então, aqui, ele está representando todas as pessoas que você tem na escola. E cada pessoa vai ter uma média, não vai? Então, essa parte aqui, ó, da Sim, linha senhora. 20 para baixo, ela também fica dentro do while, tá vendo? Então, copia todo esse trem aí. Então, isso aqui não fecha aqui, no caso, então. Não, ele fecha só- lá embaixo, bota lá na linha 28 essa chave. Tá, Tá? peraí. Isso já vai melhorar bastante. Agora, o que eu acho que seria, então, bem proveitoso para nós? Seria eu resolver... Esse é o exercício 8, né? Acho que a maioria dos alunos escolheu o 8. Eu não sei o que foi que vocês tiveram uma predileção com ele. Eu acho que eu vou resolver junto com vocês o exercício 8, de ponta a ponta, só para a gente fazer uma amarração dessa Vai ser perfeito. Acho que porque atividade. não parece um pentagrama que tem que fazer para resolver. Né? Não tem que mandar o homem para a lua, Mais né? fácil. Né? Então, vamos fazer eles Então, juntos? Ou então tá? foi a influência, né, professora? Um escolheu o 8 e depois o outro, e todo mundo, vamos no 8 mesmo. Sabe que isso se chama... Isso na Não, psicologia escolhi o tem 8 um mesmo nome. porque eu vi na aula, sabe? Na psicologia, isso tem um nome, é comportamento de manada. Sabia? Por aí. As Um vai pessoas, atrás do elas outro, mudam quando professora. estão em grupo. Quando você está sozinho, isso é uma coisa. Quando você está num grupinho, isso é outra. Mas vai lá. Vamos fazer esse exercício 8 juntos, então, antes de nós entrarmos no conteúdo da aula de hoje? Pode ser? Então, Professora, professora, tem alguém falando com a senhora. é a Belkis. Oi, Belkis, Só tá baixinho. bem rapidinho. não. A senhora falou, mas eu não me recordo. A gente que nem, fez uma parte do exercício no dia 1º, postou. Aham. Eu não consegui ajudar o David a finalizar a nossa parte, mas desenvolveu um pouco mais. Pode postar até o ponto que parou? Sim, Hoje, sim. de novo? Posta. Essa é a atividade de participação. Pode postar do jeito que fez. Tá bom, obrigada. Nada. Aí hoje eu vou corrigir o 8. E aí vocês ficam de brincadeira, o 6 e o 9, né? Tá. E o resto, né, professora? Tem 14 lá. O resto é tem 14 para vocês se divertirem, gente. Pelo amor de Deus, me diverti, mulher. Ontem quase arranquei o pouco de cabelo que me resta na cabeça. Ai, nem me Eu tô fala, tô falando. louco pra cortar o meu. Meu Deus do céu. Tá, mas Vamos lá. e aí, senhora eu paro aqui? Se eu vou Pode me parar, daqui você já mesmo? pontuou com o seu portfólio, tá? Coitado do João, te obrigada. aguentou. O João devia ganhar dobrado. De madrugada, 3 e pouco, eu lá, gritando ele no WhatsApp. Ele foi me Parabéns, responder muito só bem. Mas tá ótimo. Essa atividade era de participação, então eu queria forçá-los a assistir a gravação, quem não esteve na aula, e tentar fazer. Agora a gente resolve juntos o exercício 8, então. Beleza? Combinado, então. Bora lá. Parou aí de compartilhar? Parou. Ah, então tá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente resgatar o exercício 8. Professora, o Micael tá chamando a Oi. senhora aí. Micael. Micael, um minutinho. Oi, Micael, diga. Professora, diga. Tentou continuar o que o Luiz já tinha começado. E aí, deu certo? Tá. Não tem problema. Faz assim. Do jeito que tá, sobe lá para o ambiente virtual só para constar, tá? A participação. E a gente vai fazer agora o exercício 8. Vou fazer com o while e aí vocês vão vendo como é que a coisa é. Professora, Oi. daí como que vai ficar nosso grupo? Porque, tipo, eu apresento o negócio com erro, não apresento? Como é que vai ser? Assim, não é todo mundo que precisa apresentar. Eu só pedi para a Verônica apresentar hoje, porque ela não esteve presente na aula da segunda-feira, tá? Vocês que estiveram na segunda-feira, que não apresentaram,
Não tem problema, porque vocês enviaram o programa para mim, não enviaram? Lá pelo ambiente virtual? Mesmo com Sim. aquele errinho, tá valendo, tá ok, tá? E é uma pendência minha acertar o seu programa, porque o o F-Flush funcionou com todo mundo, menos no teu arquivo. Tá? Mas você já pontuou. Ah, tá, entendi. Tá bom? Obrigado. Por causa da presença na segunda-feira. Não sobrevir, era um por dupla. Podia mandar um por dupla, indicando o nome de todo mundo lá na dupla, estava valendo. Não precisava os dois mandar, não. Tá? Ok? Ô, professora, é pra eu enviar ou... E sim, Não é pra você enviar. precisa enviar. Ai, meu pai tava em viagem, então. Vê lá se está aberto. Se não tiver, depois eu reabro para você. O Mikael fez uma pergunta aí, professora. Outra? Peraí. Acabei de fechar. Peraí, minha tela tá ruim. Vamos lá. Deixa eu deixar esse meu chat aberto aqui. Beleza, já foi enviado, mas vou enviar a tentativa. Tá. Vê lá se tá. Isso, vê se tá aberto. Se não tiver aberto, eu reabro depois, tá? Mas eu acho que tá. Pois bem. Então, ó, aqui tá o exercício 8. Conseguem ver, né? Sim, e tá faça aberto, professora. Decorou já? O programa que leia a matrícula da pessoa. O que é essa matrícula? É o número do RA, igual que vocês têm, tá? É um registro, o identificador do aluno. O sexo dessa pessoa, M ou F, masculino ou feminino, e 3 notas dos alunos de uma escola. E obtenha os seguintes resultados. A matrícula da aluna, que obteve a maior média, a matrícula do aluno, que obteve a menor média, o percentual de mulheres na turma, quantos alunos foram aprovados, independentemente do sexo, o percentual de alunas aprovadas e a leitura termina quando for informada a matrícula igual a 0. Então, eu não sei quantas pessoas vão participar dessa minha experiência aqui, mas eu sei que eu paro de solicitar informações quando a matrícula informada for 0. Certo? Então, eu vou dar um Ctrl, vou copiar esse troço aqui, para a gente levar lá para o nosso exercício. E vou parar esse compartilhamento. E vamos lá no nosso Code Blocks. Professora, Eu. posso tirar uma dúvida antes de começar? Isso Manda daí? abraço. Vai lá. Quando eu estava fazendo o algoritmo, para calcular o percentual, eu tinha declarado a variável como float. Certo. Mas quando eu estava fazendo a divisão, o cálculo, ele não mostrava tudo 0. Eu não atribuí o valor nela. Aí quando eu declarei double, continuava a mesma coisa. Merecia só 0. Quando, vamos supor, multiplicava 1 vezes 0,01, ele dava 0. Ele não pegava os outros números depois da vírgula. Aí depois que eu mudei o cálculo dentro, aí mostrou. Alguma dessas variáveis utilizadas era int? Era. Então. Quando tem um int misturado em divisão, ele estraga tudo. Tem que fazer todo mundo ser float ou double. Ah, sim, entendi. Tá? Uma particularidade do C. Bom, eu vou colocar aqui aquele sinalzinho de comentário. Vou colar aqui o nosso exercício. Vou salvar isso aqui. Esse é o exercício 8 da lista 8. Tá? Vou salvar aqui já direitinho, que depois eu mando para vocês. Eu gostei muito de quem... Eu não consegui identificar o nome do aluninho gentil que compartilhou aquele link de como usar o debug no CodeBlocks. Foi eu, Paulo. Paulo, parabéns, muito bom. Já tinha olhado os outros, não tinha dado muito certo e dava confusão com o compilador, ele mandava... Muito bacana e muito didático. Então, quem quiser fazer a execuçãozinha passo a passo, ó, joia, pode aproveitar, viu? Parabéns, vai ganhar uma estrelinha, viu, João? Quando a gente voltar, eu te entrego uma estrelinha. Que João? Que João? Quem que falou agora? Paulo. É Paulo, professor. Paulo. Ai, gente, eu pareço uma louca trocando o nome de todo mundo, né? É o Paulo. Desculpa. É o Paulo que ganha a estrelinha, não o João. Tudo bem, professor. Parecendo aquelas vós, sabe? Que trocam o nome. Então, vamos lá. Resolvendo aqui nosso exercício. Parte, professor. Vamos colocar aqui o include, né? Estão conseguindo enxergar direitinho? Sim. Vamos aumentar um pouquinho. Sim, professor.
Aumentar um pouquinho a fonte, fica melhor. Aqui. Então, tá. stdio, nossa única bibliotecazinha que a gente necessita. Deixa eu ver isso aqui. Aí, vamos começar o método main. Professora, colocar void no meio desse int main ali entre as, ou entre o parênteses. Uhum. Causa o No nosso exercício, tá? Onde a gente só tem um arquivo, que só tem um main, você pode colocar void, não vai ter problema nenhum, tá? O que que significa? Se você coloca void, void quer dizer vazio, quer dizer, não tem nada. Se você coloca void no teu main, aqui embaixo não tem aquele return 0, tá? Porque significa o seguinte, que o teu main fez o que precisava fazer e não quer conversa com o sistema operacional. Isso que você está dizendo aqui com o void, tá? Ele não manda nenhum sinal para o sistema operacional. Como é um módulo só, não tem problema nenhum ele não falar com o sistema operacional, tá? É isso que o void quer dizer. É um módulo que se basta, ele é autocontido, antissocial. Ele fala só com ele mesmo e não vai conversar com mais ninguém. Se não vai ter conversa, não tem return, porque return é uma conversa entre o programa e o sistema operacional, tá? O padrão de usar C, padrão ANSI, varia muito, mas é usando o int, tá? O que eu mandei, professor, eu mandei no chat para a senhora entender, mas é entre as aspas, não é? Não, aspas não é. Parênteses. Aqui É. dentro? Aqui dentro? Eu vi, eu vi tem uma também. videoaula que a pessoa colocou aí dentro, e eu fiquei tipo, qual que é? Sabe aquele no infloy, no contriboy? O void quer dizer nada. Void é nada. Então, você escrever nada e você deixar com nada é a mesma coisa. Tá? Só para gerar dúvida na cabeça do aluno. É isso. Tá? Então, vazio, Acho que alguém já tinha nada. comentado isso comigo, eu não lembro quem. Acho que foi meu pai que me falou isso. Então, Não, isso aí. foi comigo, Juliana. Você tinha perguntado. Ah, é, isso aí, ó, viu? Meu pai. Tava bom. Não prestou atenção, né? Então, vamos lá, gente, ó. Vamos criar uma variável para guardar a matrícula, tá? Eu vou fazer essa minha variável ser int. Vou chamar de matrícula. Vou criar uma variável char. O legal foi que vocês já começaram a trabalhar com variável char sem eu ter feito nenhum exemplo. Então, isso já foi bem bacana, tá? Então, uma variável. Quando eu crio essa variável matrícula, quantos valores int ela consegue guardar? Né? Um int. Como? 10, 30, 2020. Isso é valor int. Então, dentro desta variável entra um número int. Pode ser qualquer número, né? Não estou falando em quantidade de dígitos, tá? Estou falando em número mesmo. 1000 é um número formado por 4 dígitos. Tá? Então, entra um número. Quando eu crio uma variável... Oi? Se colocar com aquela que é mais quadradinha, eu esqueço o nome desses. Essa aí mesmo. Colocar, por exemplo, 4 ali. Dele. Segura o tchan aí, que hoje a gente vai falar desse trem aí. Segura o tchan. Segura o tchan, entrega a idade, né? Então, char, quando eu crio uma variável do tipo char, significa que ela consegue guardar símbolos. E se ela está assim, ela consegue guardar um símbolo. Então, é o mesmo processo, tá? Se uma variável int consegue guardar um número inteiro, uma variável char consegue guardar um símbolo. O que é um símbolo? Uma letra, um dígito de 0 a 9, um asterisco, um arroba, entendeu? Ela consegue guardar uma coisinha dentro dela. Isso me basta, porque lá no exercício fala que a variável sexo tem que guardar a letra M ou a letra F. Agora, se eu quisesse guardar masculino, feminino, aí só esse charzinho aqui não ia dar conta não, tá? Mas é uma complicação. Professora? Oi. Quando abrir mostra a tabelinha de variáveis, quando mostra a variável sexo, parece 77, aí entre apóstrofo M. Quer dizer que ele pega esse número e transforma ele em letra?
Uhum. Uma variável char, internamente, é um valor inteiro, tá? Ele codifica. Aí, toda vez que você aciona essa variável, ele faz uma mágicazinha de conversão e apresenta para você o código. E aquela barra lá no final é o sinal de que o que ele tem que considerar acaba ali, a marca de fim de cadeia de caractere. Tá? Internamente vira número. Graças a Deus a gente não precisa se preocupar ainda com as partes internas, né? E eu também preciso de 3 notas desse aluninho. Nota é valor float, né? Então, vou colocar aqui, ó. Nota 1, nota 2, nota 3, tá? Ok. Isso aqui é que eu vou receber como entrada. Mas o que eu vou fazer com essa entrada, né? Deixa eu dar um enter aqui para ver o que mais, ó. E aí eu tenho que obter a matrícula da aluna que obteve a maior média. Então, eu vou precisar guardar matrícula, vou colocar aqui matrícula, opa, só mate, vai, mate aluna, tá? Matrícula da aluna que obteve a maior média, pode ser? Depois, matrícula do aluno que obteve a menor média, então vou ter mate aluno que obteve a menor média. Como estamos falando de média, cada aluno vai ter a sua média, não vai? E eu preciso saber qual é a maior média e qual é a menor média. Então, estou criando essas variáveis aqui. Vocês podem criar outras? Podem, mas assim, seguindo o que está dizendo aqui, é o que eu preciso, né? Percentual de mulheres na turma. Bom, como é que a gente vai conseguir calcular esse percentual? Eu preciso saber dos alunos entrevistados quantas são mulheres, certo? E preciso saber o total geral de alunos na turma. É com essas duas informações que eu consigo calcular o percentual, não é? Ou tem algum outro jeito de eu calcular o percentual sem saber isso? Se eu falo para vocês assim, ó, quantos por cento de alunas existem no primeiro semestre de TADES? Aí eu olho lá no meu diário. No meu diário, na última vez, tinha 5 alunas, eu acho. 5 meninas. Tá, 5 meninas. Quantas pessoas eu tenho ao todo na turma? Na última vez que eu vi lá oficialmente, tinha 37. 37 alunos. Então, o que eu faço? Eu divido 5 por 37 e eu tenho meu percentual, não é? Então, para isso, eu precisei saber quantos dos alunos eram meninas e qual era o total de alunos. Então, eu vou precisar de 2 contadores aí. Vocês ficam tão quietinhos, mas vocês conseguiram perceber o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, sim, eu tenho professora. um contador de alunas e eu Certo, tenho... dando tipo um valor para cada um. Isso, e eu tenho um contador geral. Então, com esses 2 valores, eu consigo fazer o cálculo do percentual de mulheres na turma. E esse cálculo precisa ficar em uma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, PERC mulheres, tá? Percentual de mulheres na turma. Quantos alunos foram aprovados, independente do sexo? Então, eu preciso ter um contador de aprovados, né? Vou olhar a média dele e vou contar. O percentual de alunas aprovadas. Ó, o percentual de alunas aprovadas. Como é que a gente calcula este percentual aqui? Pega a quantidade de meninas e verifica qual teve a nota, a média maior que 7? Exatamente. Eu preciso saber, dentre as meninas, eu já tenho aqui, ó, meu contador de alunas. E eu preciso saber eu preciso ter um outro contador, que é contador de alunas aprovadas. Aí eu divido um pelo outro e vou ter o percentual de alunas aprovadas. Do tipo, tem 5 alunas na turma de TADES primeiro semestre. As 5 foram aprovadas, então eu tenho um percentual de 100% de aprovação. Eu tenho 5 alunas e 2 foram aprovadas. Eu tenho um pouco menos de 50%, certo? Então, para eu chegar nesse valor, eu preciso saber o total de alunas que eu já tenho e preciso saber alunas aprovadas, aprove. Tá? Acho que é isso.
Então, fomos varrendo aqui os 5 itens e tentando imaginar como é e quantas variáveis eu vou precisar, tá? Qual que é a minha sugestão para vocês? A minha sugestão, quando vocês estiverem resolvendo um exercício, não é fazer dessa maneira que eu fiz aqui, pensando no total, não. Vocês, primeiro, prestem atenção nos dados de entrada e criem variáveis para eles. E depois, olha, o primeiro item, cria a variável que você acha que precisa para resolver ele e já vai resolvendo ele. A hora que tiver ok, aí vai para o item B, para o item C, entendeu? Para diminuir a sobrecarga dentro da cabecinha de vocês, para ir aos poucos, tá? Então, vamos analisar aqui o item 1. A matrícula da aluna que obteve a maior média. Primeiro, eu preciso calcular a média dessa aluna, não preciso? Para eu calcular a média dessa aluna, eu preciso ter as 3 notas. Para eu saber que é uma aluna, eu preciso ter recebido o sexo dela, CIM ou CF. Então, vamos lá. Não vou fazer, não estou nem pensando em estrutura de repetição por enquanto, tá? Digite a matrícula a matrícula. Pedir a matrícula. Onde eu vou guardar essa matrícula? É um valor inteiro que vai ser guardado no endereço de memória da variável matrícula. Tudo bem? Ok. Se a pessoa fornecer um valor 0 aí para mim, eu tenho que fazer mais alguma coisa? A senhora tem que fazer que eu... mas daí tem que colocar um comando lá. Então, se entrar e a exclamação aí, igual... já não me interessa mais, mas enquanto não entrar um 0, significa que eu tenho que pedir as outras informações e fazer os cálculos, não é isso? Enquanto não entrar um 0, significa isso, ó, while matrícula diferente de 0, tá? Esse exclamação igual é o símbolo de diferente. De diferente. Na verdade, mas não precisa de um do? Oi? Eu vou fazer com while. Mas não precisa do do antes? Não, você pode fazer com do ou com while. Eu vou fazer com while, tá? Esse while aqui é o equivalente ao enquanto, ao comando enquanto. Lembra que eu mostrei para vocês? Sim, até que a senhora falou que tinha 3. Mas onde ele começa e onde ele termina? Isso que eu ele não está começando aqui. Eu vou abrir uma chave e vou fazer um monte de coisinha. Esse aqui é o equivalente ao enquanto. O do while, que a gente até viu agora há pouco no exercício que a gente corrigiu, ele é o equivalente ao repita. Muito bem. Então, voltando aqui na nossa linha de raciocínio. Ó, eu pedi para a pessoa digitar uma matrícula. Enquanto a matrícula que ela forneceu for diferente de 0, eu vou pedir as outras informações. Eu quero chamar a atenção para esse símbolo aqui. Ó. Isso, toda vez que vocês encontrarem o sinal de exclamação, ele é a negação, tá? Ele é o não. Eu não sei se vocês já estão aprendendo portas lógicas com a professora Ana Cláudia em matemática computacional, onde ela vai falar de ou, vai falar de e, vai falar de não, tá? Que é a negação. Essa exclamação aqui, ela é a negação. Então, o que eu estou dizendo? Não igual. Ora, não igual é diferente, né? Então, isso aqui significa diferente. Mas todos os programas que vocês pegarem em C, se vocês encontrarem uma exclamação em algum lugar, ela é a negação, tá? Muito bem. Então, voltando aqui à nossa situação. Peguei a matrícula da pessoa. Enquanto o usuário estiver fornecendo uma matrícula diferente de 0, eu vou pedir as outras informações. Quais são? As notas 1, 2 e 3 e vou calcular a média. Tá? Estão me acompanhando? Estamos, professor. Digite a nota 1. Peço a nota 1. Recebo a nota 1. Né?
E vou fazer a mesma coisa para a nota 2 e para a nota 3. Então, vou dar um Ctrl V aqui, e um Ctrl V aqui, e vamos acertar, porque, né, não vale a pena ficar redigitando. Certo? Ok. Então, faltou saber o sexo da pessoa, né? Esqueci. Vou colocar aqui. Digite o sexo. Vou colocar aqui. É só para não esquecer. M ou F. E scanf. E aí, vários de vocês já fizeram. Eu quero pegar um símbolo agora, não é um número. Então, eu vou colocar aqui aspas, percentual, C. Eu quero receber um caractere, não sei nem como é que pronuncia. E esta informação vai para dentro da variável chamada sexo. Então, olha só, eu não coloquei percentual C aqui. Por quê? Porque a variável sexo declarada aqui, ela é do tipo char. Então, lembra que fica sempre compatível, né? A conversão com o tipo da variável que vai receber o valor. Beleza. Então... A ordem não importa, né, professora? Nesse caso aqui não está importando, não. Tá? E, na verdade, eu queria ter colocado antes, mas eu esqueci. Não importa. É porque aqui são entradas, né? Então, não precisei fazer nenhuma restrição. Nesse exercício, a ordem não importa. Aí, beleza. Então, ó... Vamos voltar aqui no nosso exercício. Então, a gente já leu a matrícula, o sexo e as 3 notas. Beleza. Agora, eu vou tratar da letra A. A matrícula da aluna que obteve a maior média. Então, para eu responder isso, primeiro eu preciso calcular a média. Vocês já sabem, né? É uma média aritmética. Média é o somatório das notas, certo? Dividido pela quantidade de notas somadas. Ok? Muito bem. Agora, como é que eu vou saber qual é, volta lá, a matrícula da aluna que obteve a maior média? Primeiro, eu preciso saber se esse aluno em questão é uma aluna. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um if. If sexo igual a F. Beleza. Já estou com uma aluna sendo tratada. Agora, eu quero saber se a média que ela obteve, que é esse valor que eu acabei de calcular aqui, é maior que a minha variável. Eu não criei uma variável chamada maior média? Ó, tá aqui, ó. Maior média. Tá vendo? Maior média. Então, eu estou perguntando se a média que eu acabei de calcular, se ela é maior que essa variável maior média aqui. Só que aí... Tem mensagem, professora. Oi? Menor? Tem mensagem, parece que está faltando lá. Desculpa, eu não consegui entender que cortou. É que tem mensagem no chat. Ah, a professora distraída aqui. Ai, gente, é muita informação, né? Ai, parei de compartilhar. Cliquei no botão errado, sorry. Apaguei. Tá chegando lá, tá? Fiquem apavorados, não, que a professora é meio lenta. A minha internet está muito ruim. O meu chat. Vamos lá. Já foi, professora, faltou o F-Flush. Faltou sim. Deixa eu pipocar o erro, que aí a gente vai consertando, tá? Mas não me deixa esquecer não, tá, Gabriel? Ok, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui. Calculei a média do aluno em questão, certo? Enquanto eu estava na linha 32, tanto faz para mim se é um aluno ou uma aluna. Mas agora, a partir da linha 33, eu tenho que fazer o processamento que consiga determinar a matrícula da aluna que obteve a maior média. Então, a gente vai por partes. Primeiro, eu tento descobrir se eu estou com a maior média e guardo a matrícula da aluna correspondente. Tá? É a mesma coisa, eu tenho a Maria e a Joana. Aí eu vou lá e pergunto, eu vou com uma pranchetinha. Maria, qual que é a tua nota? Qual que é a tua média? Ela fala para mim, 6. Aí eu falo, por enquanto ela é que tem a maior média, então eu anoto o nome dela, Maria. Aí eu vou e pergunto para a Joana, Joana, qual é a sua média? Ela fala 7. Eu falo, opa, essa média aqui é maior. Então eu risco o nome Maria e coloco Joana, porque é a Joana que está com a maior média. É isso que eu tenho que transformar aqui em código.
Primeiro, eu verifico se é uma pessoa do sexo feminino. Depois, eu verifico se a média dela for maior que a maior média. O que eu tenho que fazer? Duas coisas. A matrícula... Deixa eu só ver aqui. A matrícula da aluna, mate aluna, recebe a matrícula atual e a maior média recebe a média atual. Tudo bem até aí? Tá? Tá tudo bem? Sim, professora, tudo bem. Tá. Eu tenho uma observação a fazer. Falei agora há pouco de uma regrinha do Manual de Sobrevivência do Desenvolvedor. Nunca use uma variável em uma comparação se o seu programa não tiver dado valor para ela. Olha aqui essa comparação na linha 34. Eu estou usando a variável média e eu estou usando a variável maior média. A variável média está tranquila porque na linha 32 o meu programa fez um cálculo e guardou dentro dela. Então, ela recebeu o valor do meu programa.